Olá, aqui quem fala é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao trabalho do masculino nutrido, parte 2. Lembrando que a audição dos outros áudios sobre o masculino ferido pode ajudar a compreensão dessa pequena série agora sobre a nutrição desse masculino. Hoje a parte 2 tem 4 pontos que eu queria referenciar. O masculino ferido, ele tornou-se íntimo de suas emoções e sua subjetividade. Esse é um ponto que eu mais desenvolvo, né, nas etapas anteriores, na ferida do masculino, que é através de se tornar íntimo da sua subjetividade, do seu mundo interno, do seu mundo psicológico, né, psíquico, ele não só compreenderá melhor o feminino, como ele vai se potencializar, ele vai ficar mais forte, porque a educação no Ocidente, posso dizer até no mundo inteiro, de um modo geral, é marcada pela força do masculino, pela força do músculo e da cabeça, né? E o músculo, quando eu falo músculo, inclusive, eu me refiro ao próprio pênis, né? E é como se fosse um território exclusivo da mulher, a questão das emoções, embora essa seja um território do feminino que mora tanto na mulher quanto no homem. Isso é bom lembrar mais uma vez que quando se fala de masculino ou de feminino, a gente não está falando nem de homem nem de mulher, e sim do masculino que há no homem e na mulher, e do feminino que há no homem e na mulher. Então, esse primeiro tópico desse masculino nutrido é tornar-se íntimo de suas emoções, de sua subjetividade. Processo de autoconhecimento, de olhar para dentro e perceber que o amadurecimento depende fundamentalmente dessa experiência, dessa entrega, desse mergulho nessa subjetividade, onde ali tem medos, inseguranças, potências, coragens, tudo que se tem direito. E se o masculino resolver fazer apenas uma edição daquilo que o ego narcísico aprova, vai dar ruim lá na frente, vai ser complicado lá na frente. Um homem de pé, uma mulher de pé, compreendeu a sua luz e sombra, sustentou a sua luz e sombra, né, e honrou o processo de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, do que tentou editar o que é bacana, eu exponho, o que não é, eu guardo. Isso é trágico no início, quando se é jovem, parece que essa é a solução. Lá na frente, a gente vai vendo as coisas dando errado por conta dessa edição. O segundo ponto é conhecer a jornada de individuação, né? Conhecer a jornada de individuação. Esse tópico eu vou desenvolver já agora. Eu ia fazer depois, mas vou desenvolver agora, porque na verdade são 4, né, tópicos. Tornar-se íntimo de suas emoções, conhecer a jornada de individuação, ter clareza de seu propósito de vida e colocar-se a serviço do Dharma, ou seja, colocar-se a serviço do caminho, com C maiúsculo. Mas o segundo quesito, conhecer a jornada de individuação, a jornada da pessoa se transformar num indivíduo ou numa pessoa identificada com a divisão interna, acabar integrando essa divisão, ego, alma, luz e sombra, masculino e feminino, e se tornando um indivíduo, ou seja, um ser não dividido. Tem algumas etapas que eu queria lembrar. Provável eu fazer um áudio só sobre esse assunto, né? Então, na jornada de conhecer o que é esse caminho da individuação, primeiro, a pessoa ignora a cisão que traz dentro de si ego, alma, uma identificação com essa cisão. Então, a pessoa vive num estado de alienação sazonal. Uma alienação às vezes alegre, às vezes triste, às vezes alegre, às vezes triste. Eu chamo isso de alienação sazonal, que é uma alienação assim, que às vezes a ficha cai, às vezes não cai, mas está tudo bem, a vida é bela, vai dar tudo certo, Deus é grande. Ou seja, ignora a cisão ego-alma. Mais na frente vão surgir acontecimentos friccionais,
Acontecimentos friccionais são aqueles que levam a pessoa a um impasse. Oh, meu Deus, o que que eu faço? Está difícil, eu não estou entendendo. Via de regra, pode ser algum desafio no trabalho, ou na vida familiar, ou na saúde, que a pessoa vai ter que ter. E no primeiro momento a pessoa tem expedientes racionais, expedientes lógicos, mas isso não é suficiente. Um pouco mais na frente, dá-se um reconhecimento do despreparo para lidar com certas situações mais profundas. E aí é um pedido de ajuda. Isso na melhor dos casos. No melhor dos casos, um pedido de ajuda, né? Ajuda essa que certamente será psicoespiritual, através de uma terapia, de um processo de autoconhecimento que culmine também numa relação mais franca, mais honesta, mais sincera com a própria espiritualidade, né? E aí se dá uma ordenha psicoespiritual dos acontecimentos. Esse masculino, para se nutrir, ele viveu esse processo de conhecimento da jornada de individuação, quando ordenha psicoespiritualmente os acontecimentos. Ele tem ferramentas agora, tem instrumentos. Ele foi ao encontro de ajuda, uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual, em primeiro lugar psicológica, em segundo lugar espiritual, e agora há uma ordenha dos acontecimentos, ou seja, os acontecimentos, ordenha significa que extrai o leite daqueles eventos, daqueles acontecimentos, fazendo com que ele se sinta cada vez mais preparado para a vida. E aí, então, há uma mudança de patamar consciencial, através daquilo que eu chamo trancos de oitava. Trancos de oitava são situações muito desafiadoras que exigem que a gente dê um pulo consciencial, um salto consciencial. O tranco de oitava é aquele pancadão que a gente recebe, às vezes uma morte, uma doença, uma separação, uma rejeição, um desemprego, né? E a gente não consegue fugir, né? Quanto mais jovem, às vezes a gente sai por ali, sai por aqui, mas a vida é uma caixa de espelhos, onde quer que a gente vá, a gente nos leva com todos os conflitos e sabedorias, né? Então não tem para onde ir, senão para dentro da gente mesmo. Mais uma etapa nessa jornada de individuação, novos acontecimentos então aprimoram o alinhamento ego-alma, ou seja, é uma dança que não acaba, né? Você está melhor, você conseguiu passar por aquele episódio difícil, você hoje é mais consciente e aí vem outros acontecimentos para aprimorar o alinhamento ego-alma. Repara que o propósito é alinhar o ego com a alma. Mais na frente, nova ordenha psicoespiritual oitavada, mais evolução existencial. E aí, de novo, novos acontecimentos friccionais e aí vai. Até um dado momento onde o despertar acontece, onde a iluminação acontece, onde esse ego ele está totalmente a serviço da alma. E aí as coisas mudam, né? Possivelmente a pessoa está pronta para um processo de ascensão. Então, eu fiz uma síntese, é possível que depois eu discorra com mais calma sobre algumas das etapas dessa jornada de individuação. Então, nesse masculino nutrido, ele torna-se íntimo de sua subjetividade, ele conhece como funciona a jornada de individuação. Na terceira etapa, ele tem clareza, a partir daí, do seu propósito de vida. É importante que, muitas vezes, a pessoa refém do mundo pensa que a vida é você, né, trabalhar, construir família, educar filhos, ter algumas propriedades, deixar alguma herança, ter algum lazer, algum prazer, né? Acreditar em Deus, honrar Deus e morrer. Isso é uma agenda do mundo. Isso não tem nada a ver com a vida propriamente dita. Tudo isso que eu falei pode ser extremamente profundo, nobre, verticalizado se a pessoa souber fazer ordenha psicoespiritual, na educação dos filhos, no trabalho numa profissão, na relação com a esposa ou com o marido, enfim. Tudo aquilo que o mundo traz como uma agenda, ele não pode ser apenas ticado.
e sim verticalizado, uma espiral vertical, ou seja, cada experiência com os filhos, ou com o dinheiro, né, ou com a doença, me aperfeiçoa como ser humano, porque eu tenho ferramentas para lidar com essas situações. Eu não apenas as tenho, do tipo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro. Esse ter é onde reside a miséria do mundo, né? E sim, tudo o que eu tenho e que eu vou perder quando partir, né? Na verdade, eu sou nesse ter. E aí, quando eu partir, o que eu levo é a consciência que eu me tornei. Esse é o processo. E por último, a quarta etapa, colocar-se a serviço do Dharma, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, somos educadores. Todos nós temos a obrigação, a partir de um determinado momento, da gente compartilhar aquilo que a gente se tornou, né? Então, não é aquela visão em torno do próprio umbigo que eu trago para mim, trago para mim, trago para mim. É evidente que a gente precisa estar nutrido para poder compartilhar esse alimento. Então, colocar-se a serviço do Dharma, tem um momento que você percebe, eu não me pertenço, eu pertenço à causa. Qual é a causa? O mundo, esse mundo que a gente vive, é um território de cisão onde a gente veio individualmente e depois coletivamente experienciar a unidade, a integração do masculino com o feminino. Primeiro o masculino consciente, o feminino consciente e o casamento sagrado dentro do João, dentro da Maria. A partir dessa revolução pessoal, dessa revolução interna, interior, individual, isso é estendido. Muitas pessoas querem mudar o mundo a partir das suas cisões internas. Então, o que nós temos são guerras, são lutas, guerras santas, guerras religiosas, guerras financeiras, e cada lado diz: isso é para o melhor, isso é para o melhor. Seres identificados com a cisão só podem provocar cisão, e a cisão é um processo involutivo. Toda a nossa educação é para perpetuar a cisão. A cisão gera guerra, a guerra dos sexos, a guerra das polaridades. A nossa missão, o nosso propósito é integrar dentro da gente essas duas forças, masculino e feminino, conhecê-las em primeiro lugar, integrá-las, e a partir daí nós somos uma revolução viva, no ato de respirar, comer, beber, andar, fazer qualquer coisa, né? Essa energia que a gente emanará é uma energia extremamente potente de retorno à experiência de unidade. Então, eu tive até que hoje correr um pouquinho, porque é um tema muito profundo, é a segunda parte do masculino nutrido, que o resumo é tornar-se íntimo de sua subjetividade, de suas emoções, conhecer a fundo a jornada de individuação, ter clareza do seu propósito de vida e, por fim, colocar-se a serviço do Dharma, a serviço do caminho. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, trabalho com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia e arte e faço parte do grupo Terra de Rudá. Tá bom? Em breve a gente prossegue. Forte abraço.